irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 4, número 10, versículo de número 10. Glória a Deus. Livro de Neemias, capítulo 4, versículo de número 10. Enquanto você localiza, eu quero ser grato a Deus por essa oportunidade. O Senhor sabe da minha gratidão, não só de estar aqui, mas de poder ser útil em poder pregar a palavra dele. Mais do que fazer, eu acredito que ser útil é o suficiente para mim nessa noite, quer seja lá fora, na porta, ou quer seja aqui, pregando a palavra. O Senhor também sabe da minha gratidão por essa casa, pelos pastores, pelo cuidado, pelo abraço. Sabe a minha gratidão também pela vida do Dê, da Pamela, de amigos que o Senhor me apresentou. Se eu sou ruim com nome, mesmo sendo meu amigo, eu sou ruim com nome. Tem muitos aqui que são os meus amigos, que o céu me apresentou. Eu confesso que pela minha gratidão, há algumas lágrimas embargadas. Mas o Senhor é bom, irmãos. Eu quero já profetizar algo. O Senhor colocará pessoas de Deus, amigos de Deus em sua vida. Aceitar a proposta, a campanha, não foi mais uma agenda, até porque eu nem itinerante sou. Aceito algumas oportunidades para pregar, mas não sou itinerante. Mas aceitar pregar essa campanha foi um divisor de águas. Eu não vim para os cultos porque trabalho à noite, mas escutei o pastor Vitor, João o segundo dia, o pastor o primeiro, a Su. Foi poderoso. Deus tem feito coisas grandes e eu só quero contribuir. Eu também quero ser usado nessa noite. Versículo 10, para não cansar os irmãos, capítulo 4 do livro de Neemias, está escrito: glória a Deus, está escrito: então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembre-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado os planos deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos homens trabalhavam na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá que reconstruía a muralha. Os carregadores por si mesmo tomavam cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava no meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe um dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnem-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Antes de se assentar, você pode repetir isso daqui. Antes de se assentar, você pode repetir isso daqui: o nosso Deus lutará
por nós. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Uma palavra talvez bem conhecida, está inserida no período em que o povo já voltou do exílio babilônico, e Neemias é o terceiro líder que vai participar do próximo nível que Deus vai fazer na tribo de Benjamim e Judá, o que nós conhecemos como judeus. O Senhor está agora desejoso em levar os judeus para um próximo nível, um nível que eles não tinham vivido anteriormente. Esse Neemias, que é o terceiro, nós podemos entender como Zorobabel, Esdras e Neemias. Foram três grandes líderes que atuaram nesse processo de próximo nível, em que o Senhor vai usar poderosamente eles para reconstruir o templo e o altar, reconstruir novamente, restaurar novamente a integridade e a espiritualidade do povo, e Neemias para reconstruir as muralhas e as portas que foram queimadas. A proposta em questão é que Deus nunca quis levar o seu povo para a Babilônia. Deus nunca desejou que o povo dele fosse para a Babilônia. Independente do pecado, independente da iniquidade, independente da transgressão, independente dos erros consecutivos que os afastaram da presença do Senhor, o propósito nunca foi a Babilônia, porque nós vemos isso da forma como o Senhor age. Insistentemente ele disse: a Babilônia está aí, mas se vocês se arrependerem, eu voltarei para o meio de vocês. Ele usou profetas e profetas para dizer que era para eles se arrependerem, para que não caísse a ira de Deus e o juízo de Deus sobre eles. Mas eles se arrependeram? Não. Então, não é que o Senhor não teve outra opção, mas o Senhor preparou um cenário, não para destruição, não para matar eles, não para lançar eles fora da presença, pelo contrário, para mostrar para eles o que de fato é viver longe da presença do Senhor. O cativeiro babilônico é diferente do cativeiro do Egito, que o povo de Israel, o povo hebreu passou 400 anos. Faraó oprimia o povo. Faraó, ele empunhava grandes fardos sobre o povo, escravizava o povo. Na Babilônia não. Na Babilônia eles tinham a oportunidade e também o privilégio daqueles que não morreram pelo Nabucodonosor, tinham a oportunidade de se estabelecer, embora estivessem em um cenário totalmente contrário, em uma cultura idólatra, em um cenário totalmente diferente de Jerusalém, eles poderiam se estabelecer. Fato é, no capítulo 29, o Senhor envia uma carta por intermédio de Jeremias, a primeiro grupo que foi lançado no cativeiro babilônico, e ele envia a carta dizendo: vocês que estão aí na Babilônia, aos que eu deportei para a Babilônia, edifiquem casas e morai nelas, plantem pomares e colham seus frutos, casem-se e tenham filhos, peguem os seus filhos e entreguem para que eles se casem e vocês tenham netos, procurem a paz dessa cidade e ore por ela, para que na paz dela vocês também tenham paz. Eu acho interessante isso daqui, porque o cenário é totalmente contrário. O cenário é totalmente diferente, e o povo queria que Deus se apresentasse não em uma carta dizendo para edificar casa, não em uma carta dizendo para plantar pomares, não em uma carta dizendo para eles crescerem, se estabelecerem e se multiplicarem na Babilônia. O que o povo queria ouvir e receber do Senhor era: o Senhor está vendo a sua dor, o Senhor está sabendo do quanto está doendo, e fica tranquilo que o Senhor vai tirar vocês daí. O Senhor está vendo quanto está apertado, está vendo quanto está dificultoso. Vocês estavam em Jerusalém e agora estão no exílio babilônico, mas ficam tranquilos, vocês são o lírio dos vales de Deus, Ele vai trazer vocês de volta. Mas não foi isso. Não foi isso que o Senhor falou, mas foi isso que os falsos profetas disseram na Babilônia. Aí o Senhor envia a carta, e não só diz para edificar a casa, como também diz a respeito dos falsos profetas, dizendo: eu sei que vocês estão aí e estão ouvindo que o cativeiro vai durar uma semana, eu sei que vocês estão aí e estão ouvindo que o cativeiro vai durar um mês, mas não deem ouvidos aos falsos profetas, os que sonham segundo o desejo dos vossos corações. Eu não os enviei. Aí ele diz: porque assim diz o Senhor:
lembrem-se da promessa: assim que se cumprirem 70 anos, eu voltarei, vou pegar vocês e vou levar vocês novamente para a terra que eu os deportei. É bem simples entender, e eu quero aplicar algo que talvez vai servir como divisor de águas. Talvez Deus não vai vir hoje dizendo o quanto está doendo, o quanto está apertado, o quanto está doendo, o quanto está doloroso ou difícil de carregar o que você está carregando. Talvez Deus nessa noite, neste momento da palavra, não vai vir dizendo: eu te vi e vi o quanto está doendo, eu te vi e vi o quanto está apertado. No seu processo Deus não vai falar dele, mas no seu processo Deus vai apresentar um propósito. O que o Senhor estava dizendo aqui era mais ou menos isso: eu não vou falar do quanto está doendo e nem vou perguntar se está doendo, mas uma coisa eu vou dizer: edifica a casa porque Babilônia não te mata, planta pomares porque vocês não vão morrer na Babilônia. O que o Senhor estava dizendo era mais ou menos isso daqui: permaneça, porque o teu propósito será maior do que a sua dor. Então eu acho lindo a forma como o Senhor está tratando a respeito do povo, os judeus dentro da Babilônia, porque o Senhor está levando eles para um próximo nível. Graças a Deus que eu cheguei aqui e ouvi o Denilson falando que nem sempre para alinhar Deus vai colocar, às vezes Ele tira. E olha só que lindo, para alinhar o povo para um próximo nível, Deus tirou de Jerusalém e lançou no cativeiro babilônico. Isso daqui é espiritual. Por quê? Porque para sair de Jerusalém e ir para a Babilônia, tinha que descer. Jerusalém está acima da Babilônia. O que o Senhor estava dizendo era mais ou menos assim: no processo em descer, para entender que não dá para viver longe da minha presença, você não morre, porque vocês estão descendo para um dia subir de novo. É o próximo nível do Senhor. Ele está tirando o povo dele do cativeiro babilônico para subir. Houve um tempo de descer, mas agora, segundo o que está escrito em Esdras capítulo 1, o povo vai subir. Eu acho lindo isso daqui, porque o rei persa, Ciro, vai ser despertado em seu espírito e vai dizer o seguinte: o Senhor, o Deus dos exércitos, me fez ganhar muitas batalhas, com Ele eu recebi muitas vitórias, destruí Babilônia, destruí a Síria, ganhei do Egito, todos os reinos são meus e eu governo tudo. E também me incumbiu de construir um templo, aonde? Em Jerusalém. Eu acho lindo isso, porque ele é rei, está sentado no trono, tem uma cadeira, ele ganha a batalha, mas ele não tem a autoridade e ousadia de falar: eu ganhei. Ele está sentado no trono, ele tem capa, tem moral, tem história, mas ele está dizendo: o que eu ganhei não foi nada perto daquele que me permitiu ganhar. Era mais ou menos assim: eu tenho um trono na terra, mas sei quem tem um trono no céu está acima de mim. E nós, que não somos nada, achamos que podemos dizer: eu consegui com a força do nosso próprio braço, consegui com a minha capacidade. Aí ele fala: quem dentre vós? Ciro ainda na Pérsia emite o decreto, o povo está ainda na Babilônia. Ele fala: quem dentre vós for do seu povo, volte para Jerusalém e edifica o templo e o altar do Senhor. Aqui se inicia Zorobabel. Ele traz um grupo da Babilônia e edifica o templo e o altar do Senhor. Eu quero abrir um parênteses para você entender que mesmo na reconstrução do templo e do altar houve oposição, porque o povo chegou em Jerusalém e já foram edificar a casa. Durou 20 anos aproximadamente a reconstrução do altar e do templo, tanto pela ausência da prioridade, como também com o povo que permitiu que os outros viessem e conseguissem parar a obra. Era para acontecer antes, mas pela oposição aconteceu cerca de 20 anos depois. Zorobabel ergue o templo, Zorobabel ergue o altar, ergue todas essas coisas. Vem Esdras. Esdras traz a liturgia, o culto pela palavra e pela lei, porque quando Esdras chega, o altar está erguido, o templo está erguido, o povo está adorando, sacrificando e está dando glória. Só que Esdras, ele percebe uma coisa: tem algo estranho aqui, porque o mesmo povo que eu vejo indo para sacrificar, levantar a mão e adorar, é o mesmo povo que quando volta para casa
está se inclinando para ídolos estranhos. O mesmo povo que eu estou vendo dando glória no templo e sacrificando no templo, é o mesmo povo que quando eu passei lá na casa, estava se relacionando com pessoas com pessoas que praticavam idolatria. Então Esdras entendeu que só o templo e o altar não era suficiente, se a santidade em estar separado por Deus não havia. Aí Esdras, ele não chega apontando dizendo, vocês erraram, vocês pecaram, não. Ele dobra os joelhos na praça, inicia um momento de oração, ele bate no peito e fala, Senhor, nós pecamos contra ti. Aleluia. Multiplicaram-se as nossas iniquidades, de forma que o Senhor, se afastar, terás o direito, mas eu peço, traz o arrependimento para esta cidade, porque eu não quero acreditar que o altar foi reconstruído, o templo foi reconstruído, e o Senhor nos trouxe até aqui para morrer. Traz arrependimento. Ele estava orando, o povo ouvindo a oração diz, eu me incluo nesse pecado que você está orando, eu estou errado da forma como você está orando, e mais, me arrependi, eu vou tirar esses casamentos errados, porque quando voltaram da Babilônia e quando voltaram da Síria, voltaram com pessoas de outras culturas, adorando outros deuses. Então eles disseram, eu vou cortar, para ter a presença, precisa cortar o casamento errado, a idolatria, eu vou deixar, mas eu não vou perder a presença do Senhor. Então Esdras vem e restaura pela palavra o templo, a santidade, a espiritualidade do povo. E então vem Neemias. Neemias chega, mas eu acho interessante isso daqui, porque Neemias não nasceu em Jerusalém, Neemias não habitou em Jerusalém, Neemias está servindo como copeiro do rei em Suzã. Mas Neemias nos evidencia que, mesmo não participando da obra em Jerusalém, ele tinha mãos estendidas para orar, porque parece que eu vejo um negócio de, só vou orar se eu estiver lá, só vou fazer se eu estiver lá. Neemias, desculpa a expressão baixa, mas Neemias nos ensina de forma clara que a nossa contribuição no reino não precisa ser feita só quando o nosso nome está no cartaz, ou se nós de fato vamos ser citados, ou se é o dia da gente fazer alguma coisa. Neemias está dizendo, eu não nasci lá, não habitei lá, mas os meus pais, a minha herança, é mais ou menos isso, não é o dia da minha escala, não é o dia da minha oportunidade, mas como aqueles que têm oportunidade, estão indo para o mesmo lugar que eu vou, eu decido orar, decido fazer, decido contribuir. Quando ele chega no cenário, ele chega por intermédio do irmão dele, Anani. Repita comigo, Anani. Irmão, vai estreitar agora, porque Anani chega para Neemias e fala assim para ele, os que voltaram da Babilônia e estão em Jerusalém, eles estão em grande miséria e humilhação. Perceba, o cenário é altar reconstruído, templo reconstruído, lei inserida, mas as muralhas e as portas estão queimadas e destruídas. Aí ele está dizendo, os que estão lá, estão no templo, estão no altar e estão na lei, mas estão vivendo em miséria e humilhação, porque as muralhas não só falavam de proteção, mas também da identidade do povo, em entender de quem e a quem eles pertenciam. Quando Neemias escutou isso, ele chorou, ele jejuou, e esteve em oração diante de Deus por aproximadamente 3 a 4 meses. Eu acho lindo isso. Sabe por quê? Porque até então todos sabiam da vergonha de Jerusalém, todos sabiam do opróbrio de Jerusalém. Se em qualquer lugar que ele fosse, alguém diria, você ouviu falar a respeito de Jerusalém? Você viu como está o opróbrio de Jerusalém? Foi-se a glória do Senhor de Jerusalém, fosse a glória do Senhor da casa de Deus. Mas quando a notícia chegou em Neemias, o problema não foi resolvido, mas a notícia cessou. O problema não foi solucionado, mas a notícia acabou ali. Sabe por quê? Porque quem não tem capacidade de orar pelo problema, passa para frente. Mas quem tem capacidade de orar pelo problema, fala, não vou compartilhar com o terceiro,
Eu sei quem pode resolver. Eu acho lindo isso daqui, porque Neemias, ele não passou adiante, ele levou para a oração. Eu vou dizer algo para a gente se conectar aqui. Você já se sentiu frustrado em compartilhar algo de seus problemas com alguém que não tinha a capacidade para resolver e nem vida de oração para orar pelo seu problema? Irmão, eu já passei por uma situação de estar expondo o meu problema para alguém e pensar: o que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Quem aqui nunca, enquanto está falando, percebe que, meu Deus, que boca aberta, por que eu fui falar isso? Não tinha capacidade para resolver e nem vida na oração para orar. Irmão, não se trata de quem tem recurso para te ajudar a fazer, se trata de quem ora para te ajudar a sair dele. Quando chegou em Neemias, ele não tinha capacidade para resolver, mas tinha coragem para orar. Eu posso liberar uma palavra simples, mas bem objetiva. O teu próximo nível precisa ser alinhado com pessoas que, ainda que não tenha recurso, vão te ajudar no seu problema orando, vão te ajudar no seu problema buscando a face do Senhor. Veja que lindo, quando Neemias recebe, mais uma coisa aqui, quando Neemias recebe acerca da oração, acerca da notícia, Neemias entende que precisa orar. Ele não compartilha com ninguém, mas ele vai por um momento de 3 meses, de 3 a 4 meses de oração, jejum e lágrima. Ele está orando, chorando e jejuando. Não foi 3 dias, 3 a 4 meses. E eu quero fazer uma pergunta: Deus respondeu a oração de Neemias? Não. Mas ele estava em jejum, em oração, 3 a 4 meses. Pela lógica humana e compreensão da terra, Deus precisa responder. O problema é esse, é que a gente acha que o nosso jejum pode comprar Deus. Nós achamos que o nosso propósito pode comprar Deus. Peraí, eu vou fazer um propósito e Deus vai fazer. Vai nada. E se Ele fazer, não vai ser pelo propósito que você fez, Ele vai fazer porque Ele sabe que você tem capacidade de sustentar nas mãos aquilo que Ele colocar através do propósito, não por causa do propósito. Irmão, vamos ser rápido e objetivo. Se for para barganhar com Deus, com os nossos propósitos e orações, nós vamos ficar devendo a vida toda. Ele já fez por nós o que os nossos jejuns não podem fazer. Há uma vida eterna já preparada, há uma salvação já entregue. O nosso jejum, o nosso propósito, a nossa oração é parte de conseguir sustentar. Então não barganhemos mais com Deus. No nosso propósito vamos ter a coragem de dizer: se Ele fizer, Ele é Deus, independente dos dias, independente das coisas. Porque se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele orou e percebeu que precisava permanecer mais em oração. Continuou caminhando, continuou orando, continuou jejuando, continuou chorando, mas Deus não respondeu a oração de Neemias. Mas sabe o que eu acho lindo? É que Deus não respondeu em palavra, mas Ele colocou alguém que podia resolver na terra aquilo que Ele apresentou para o céu. Vou repetir isso daqui para você gravar. Neemias entendeu que quando Deus não responde em palavras, Ele coloca pessoas na terra para resolver aquilo que você levou para o céu. Posso aplicar bem simples? Talvez você, em algum momento dos teus propósitos, disse: Deus não está me escutando, Deus não está me ouvindo,
Deus não ouviu a minha oração, ou não está vendo o meu propósito de jejum e consagração. Ei, Deus viu, só que este propósito e esse jejum, Deus decidiu não responder em palavras, mas colocar alguém que tenha recurso para te ajudar. Lembra que eu falei? Às vezes não é quem tem recurso, mas Deus é poderoso para colocar pessoas na terra para te ajudar a comprar o carro, para te ajudar a financiar o apartamento, para te ajudar a crescer na loja. Deus tem uma palavra profética e a palavra é: Deus colocará pessoas que têm recursos para te ajudar no caminho e diante daquilo que você colocou no altar. Valoriza as pessoas que Deus tem colocado do seu lado. Quem ele colocou? O rei. O rei disse assim para Neemias: Neemias, o que você quer? Pede o que você quer. Ele pediu: quero carta, eu quero soldados, eu quero materiais, e quero ir para Jerusalém e reconstruir muralha. Eu quero o teu anel também, porque aonde eu chegar e mostrar o teu anel, ninguém vai me impedir. Eu quero ele. É isso que você quer? Só me responde uma coisa. Isso é lindo. Quanto tempo você vai ficar? Sabe o que eu acho lindo aqui? É que o rei tinha coragem e desejo de enviar, mas ele não tinha coragem e desejo de: não vai, fique lá. Porque servo de verdade, o rei diz: pode ir fazer missão, mas volta logo para o lugar da intimidade. Aleluia. Neemias chegou em Jerusalém. Cheguei na mensagem, estou terminando, e é sério. Cheguei na mensagem. Neemias chegou em Jerusalém Sul, capítulo 2, versículo 11. Isso é poderoso. Ele chegou em Jerusalém, mas ele ficou 3 dias em secreto. Quantos dias em secreto? 3 dias em secreto. Ele ficou 3 dias escondido. Ele chegou em Jerusalém, mas não saiu para ver as muralhas. Ele chegou em Jerusalém, mas não saiu para percorrer o caminho de Jerusalém e ver aonde ele iria começar a fazer a obra. E não só isso, ele chegou em Jerusalém, demorou 3 dias para sair. Quando saiu à noite. Não faz sentido, porque se eu vou iniciar um projeto em Jerusalém, eu tenho que chegar com tudo. Eu tenho que chegar com tudo para tirar a miséria e para tirar a humilhação do povo. Mas parece que eu vejo Neemias entendendo: não é sobre somente reconstruir muralhas, não é sobre somente reconstruir portas. Posso liberar algo simples, mas que vai ser um divisor. O nosso problema é não entender o que Neemias disse quando disse: estou fazendo uma grande obra e não vou descer. A gente se apega a esse texto dizendo: estou fazendo uma grande obra, o pastor colocou um cargo importante nos meus ombros. Estou fazendo uma grande obra, o pastor me deixou na direção de uma campanha. Estou fazendo uma grande obra, o pastor confiou algo de muita responsabilidade. O problema é esse: você só acha que é grande obra aquilo que na terra parece grande, mas Neemias entendeu que poderia parecer pequeno para os homens, mas para ele, só de estar presente era grande. Sabe por que projetos ainda não deram certos? Porque você tem dito no seu coração: não vou não, projeto pequeno. Não vou não, é só uma oportunidade. Não vou não, é só uma ação, ou só uma intercessão, ou só ficar parado na porta. Mas Deus está dizendo: passe a olhar para o teu cenário como um cenário grande, para você ver se Deus não rompe os teus limites nessa noite. Neemias ficou 3 dias escondidos, e quando saiu à noite. E a pergunta que eu faço é: tem como ver alguma coisa à noite? E ainda que fosse ver, a visão seria limitada. Se eu sou Neemias, sim, eu ficaria 3 dias em secreto, mas quando saísse para ver, eu sairia durante o dia, para ver por onde eu iria iniciar. Só que Neemias nos dá outra lição, porque o próximo nível exigirá de nós, não a total clareza daquilo que eu vejo, mas a confiança no Deus que me chamou para fazer. O nosso problema é que a gente quer ver tudo. Vou começar por aqui, vou fazer aqui, vou fazer aqui e vou terminar aqui. E Deus está dizendo: vai nada. O nosso problema é querer
pontuar tudo que vamos fazer e não deixar a liberdade de Deus operar. O nosso problema é em dizer, o roteiro é esse, Deus, se adequa. E é por isso que nós nos frustramos. Porque quando nós olhamos para aquilo que não deu certo, dizemos, Deus abandonou. Claro, no roteiro foi tudo sobre você e nada sobre Ele. Sabe por que talvez a faculdade não deu certo? Porque o roteiro é, vou fazer 18, tirar a habilitação, vou comprar a moto, vou trabalhar no iFood, e aí eu pago a faculdade. Só que Deus está dizendo, calma, eu não preciso dos teus recursos ou cenário favorável para fazer. Fecha o olho um pouco, o início você já sabe, deixa que eu vou dando clareza para o seu final. Neemias entendeu que ele não precisava ver tudo, ele só precisava saber por onde iria começar, porque ele acreditava de alma que o Deus que confiou a obra na mão dele traria clareza para aquilo que ele iria fazer. Posso liberar a palavra? O teu próximo nível exigirá de você uma percepção visual que a terra não tem. Alguém vai olhar e vai dizer, você precisa olhar mais, você precisa entender mais, você precisa sondar mais, você precisa se preparar mais. Não precisa não, porque o Deus que te chamou só quer que você dê o primeiro passo, porque depois Ele é fiel para se responsabilizar. Olha, nosso problema é querer dizer até que o Senhor vai, sendo que Ele é poderoso para destruir o teu início e te adequar ao propósito dEle. Parênteses, Ana, eu quero gerar porque Penina gera. Não vai gerar porque Penina gera. Tu vai gerar porque eu preciso de um sacerdote. Pare de se frustrar em querer roteirizar aquilo que Deus já preparou para a sua história. Eu vou de novo. Pare de se frustrar diante daquilo que Deus já preparou para a sua história. É simples, você está dificultando as coisas. Não aconteceu porque nós estamos dificultando as coisas. É um culto que a gente não vai, é uma oportunidade que a gente não recebe, é uma obra que a gente não faz, e Deus está dizendo, você está dificultando as coisas. Quando Neemias assumiu o projeto, sabe o que aconteceu? Deu certo, porque o projeto começou em secreto, mas a gente já quer mostrar, já quer começar revelando. Eu vou fazer, eu vou comprar, eu vou louvar, eu vou fazer, e Deus está dizendo, fica em silêncio, deixa que eu me responsabilize em te apresentar, fica em silêncio, deixa que eu me responsabilizo em fazer. Para de querer dar nome àquilo que eu nem preparei para você dar nome ainda. Para de querer colocar nome, colocar título, apresentar para A, apresentar para B, aquilo que eu estou gerando em secreto. Moisés só permaneceu vivo, foi para as águas do Nilo e parou dentro da casa de Faraó, porque teve alguém que teve capacidade de suportar 3 meses em secreto. Suporta o momento do oculto, porque quando Deus revelar, ninguém vai parar. Sabe por quê? Porque quando Neemias há de se entender que quando Neemias inicia o projeto, o que acontece? O inimigo não sabe. Mas o que aconteceu? O inimigo sabia. Sanbalate, Tobias e Gesem vai olhar e vai falar, mas peraí, irmãos, ei, vocês estão reconstruindo o templo, ou reconstruindo as muralhas e as portas? Por acaso essas pedras queimadas tornar-se-ão a ser restauradas novamente? Sabe o que eles não entendiam? É que Deus é poderoso para restaurar aquilo que foi queimado. Aí eles começaram a zombar, mas Neemias orou, Neemias continuou em oração. E sabe o que eu acho lindo? É que Neemias orou, mas não parou a obra. Aí ele vem, Neemias reconstrói a muralha até a altura, até a metade da altura, e também fecha as brechas. Quando Neemias reconstrói a muralha até a média altura e fecha as brechas, o inimigo não veio zombando, o inimigo ficou irado, e o plano é,
vamos entrar no meio deles e trazer confusão. Quando as muralhas foram erguidas, quando as brechas foram fechadas, o inimigo se enfureceu e se irou, porque ele entendia que, não era só um projeto qualquer, não era só algo comum. Aí o que ele fez? Eu vou parar, eu vou impedir que eles continuem. Aí o que Neemias, recebendo a notícia que eles iriam parar, o que Neemias faz? Ele ora, mas ele não só ora, ele coloca a guarda, de dia e de noite, porque o inimigo falou que iria vir, iria guerrear contra e iria parar a obra. Neemias falou: a obra que Deus colocou na minha mão, homem não para, então eu vou orar, e não vou só orar, eu vou colocar um guarda de dia e vou colocar um guarda de noite. O nosso problema de estar perdendo batalhas e guerras é que nós estamos orando, mas não estamos nos guardando de dia e de noite. Neemias nos ensina que a obra que está nas nossas mãos não depende só de oração, depende também de vigilância. Posso liberar uma palavra profética aqui? Plantado junto a ribeiro de águas serão aqueles que terão capacidade de pegar a espada e dizer: eu vou meditar nela de dia, vou meditar nela de noite. Eu sei, ficou difícil, porque é fácil dizer, plantado junto ao ribeiro de água é o varão cuja palavra medita de, é fácil. Eu quero ver você receber essa palavra, está responsável em dizer ao Senhor: eu meditarei na tua palavra, guardarei a tua palavra de dia e de noite, para estar plantado junto ao ribeiro de água. Sabe por que você se ira fácil? Porque você está orando, mas não está vigiando. Sabe por que a raiva toma conta do seu coração, você explode e depois fala: por que eu explodi? É porque você está orando, mas não está vigiando. Isso aqui clareou a minha mente diante dessas semanas, que eu percebi que alguma coisa estava errado. Aí quando eu estava meditando, eu entendi, Senhor, eu só estou orando, eu não estou meditando na tua palavra de dia e de noite. E não era só sobre ler, era sobre entender. Eu orei para Deus guardar, mas o inimigo continua aqui, e eu preciso estar vigilante. Quando ele soube disso, o inimigo se frustrou. Por quê? Quando o inimigo foi atacar, ele percebeu: eles não só oram, eles também vigiam de dia. Quando o inimigo chegar lá na sua casa, será que ele vai encontrar só oração? Ou um crente que está orando e vigiando de dia e de noite? Se ele encontrar um crente que só ora, ele vai entrar. Ah, Antônio, que pregação é? Eu prego assim. E eu tenho respaldo bíblico. Se ninguém no Egito, na última praga, matasse o cordeiro, seguisse a instrução, pegasse o sangue, colocasse na porta e nos umbrais, o anjo da morte entraria na casa. Ah, mas Deus não mata. Por que ele pediu que o sangue colocasse na porta? Para evidenciar que quem ora e quem vigia de dia e de noite, o inimigo, eles continuaram a obra, vigiando de dia, vigiando de noite. Só que em determinado momento eles entenderam que estavam em serviço, estavam orando e estavam vigiando, e parece que agora ia. Só que Neemias olhou para o lado, mas peraí, parece que a obra está parada, parece que não está fluindo. Aí olha o que o verso 10 está escrito: e os carregadores encontraram dificuldade para continuar a obra, porque eram muitos os entulhos. Sabe por que ficou dificultosa a obra? Porque havia muito entulho. E irmão, coisa que para crente na obra do Senhor é entulho. Entulho da vida, entulho de processos inacabados, e entulho de coisas que não foram resolvidas, situações mal resolvidas. Ô irmão, entulho não presta para nada, pastor, a não ser para aparecer recurso e ocupar espaço. Fala a verdade. E eu me ponho aqui, quem um dia no entulho falou: epa, isso aqui presta. Aí tirou e viu, a parte de cima presta, mas a de baixo não.
Quem aqui no entulho olhou, mas peraí, aquilo é bom, quando tirou não porque entulho parece recurso, entulho parece que é proveito, mas só está ocupando espaço. E eu posso liberar uma palavra segundo o tema: o teu próximo nível exigirá de você retirar os entulhos da vida. Está na hora de você bloquear esses contatos, está na hora de você tirar esses vínculos, está na hora de você sair de lugares em que Deus já não entra mais, porque Deus está dizendo: eu tenho bênçãos para armazenar sobre a tua vida, mas é muito entulho para as bênçãos encontrar você. Posso liberar uma palavra profética? Faz assim com a mão, faz assim com a mão. Tenha coragem hoje de receber uma pá e um carrinho nessa noite espiritual. Tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem de receber uma pá e um carrinho. Alguém vai olhar e vai falar: amiga, você me bloqueou. Não, eu não te bloqueei, é que eu estou selecionando, tirando os entulhos da minha vida. Ô parceiro, você não fala mais comigo, não me liga mais, não me dá uma mensagem mais. Não é isso, é que eu estou tirando alguns entulhos da minha vida, porque eu ouvi na quinta-feira profética que Deus tinha bênçãos para armazenar e precisava tirar os entulhos guardados. Você não percebeu o peso, não? Não percebeu que está pesado? Não percebeu que está difícil? É os entulhos. Tem gente que é entulho, se agarra, e você fala: mas por que eu não rompo? Tem entulho agarrado em você, mas Deus está te dando coragem de tirar. Você vai romper, bênçãos serão armazenadas. Irmão, recebe essa palavra, não é uma bênção, bênçãos serão armazenadas quando os entulhos guardados forem retirados. Aí tiraram os entulhos, continuaram a obra. Só que nesse momento em que continuaram a obra, eles liberaram uma palavra, e a palavra foi: nós vamos entrar, eles não vão ouvir, eles não vão ver, nós vamos matar eles, e então vamos parar a obra. Aí os judeus 10 vezes disseram: eles vão nos matar, vão nos destruir, vão acabar com a gente, agora acabou tudo, agora não tem mais jeito. Mas Neemias tomou a posição e disse: irmãos, não tenham medo, não tenham medo, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus filhos, pelas mulheres, pelas casas e por tudo aquilo que você tem. Sabe o que o líder estava dizendo? Eu não sei quanto aqueles que disseram que iriam embora, eu não sei quanto aqueles que disseram que estavam com medo, agora vocês não, lembrem-se do Senhor, que Ele é grande e é temível. Só isso não, lembre-se o porquê que você se arrumou e veio para o culto hoje. Lembre-se o porquê que você está não desistindo, travando guerras e batalhas e ainda permanecendo de pé. Sabe o que Neemias estava dizendo? Vocês precisam entender o por quem vocês estão lutando, com quem vocês estão lutando e para quem vocês estão lutando. Porque sabe o que eu entendi? Os medrosos vão sair mesmo, os covardes vão sair mesmo, porque não tem propósito. Não é só sobre vir, é sobre vir por quem, vir com quem e vir para quem. Posso falar a verdade? Sabe por que eu estou pregando nessa noite? Não para fazer bonito e cumprir mais uma agenda, porque eu tenho uma casa para sustentar, e eu percebi que não pregar a palavra é custoso demais, ele aperta demais, ele dificulta demais. Então é melhor doendo, fazendo, do que doendo lá fora, perecendo. Deus não cobra de você capacidade extraordinária de fazer, Ele cobra de você permanência para fazer. Neemias disse: por quem que vocês estão lutando? É pela família? Então vou lutar. Aí ele diz: a ordem é, quando não ouvir o som da trombeta, é ferramenta de um lado e espada na outra, e ouvido atento. Ferramenta do lado, espada na outra e ouvido atento. Quando a trombeta não tocar, fiquem atentos, continuem trabalhando, continuem fazendo a obra,
ferramenta de um lado, espada do outro e ouvido atento. Mas se ouvires a trombeta, larga a ferramenta, se apegue à espada, esteja pronto para guerrear, mas fica tranquilo, o Senhor, o nosso Deus, lutará por nós. Irmão, a obra não parava, era espada e a colher chapiscando o muro, era espada e servindo, era espada e trabalhando, a obra não parava, só parava se a trombeta tocasse e iria continuar na guerra. Mas o nosso problema é que a gente tem parado, largado a ferramenta e deixado a espada. Sabe por que o inimigo tem triunfado na casa, na família, no ministério? Porque nós soltamos a ferramenta e largamos a espada, e os nossos ouvidos já não estão mais atentos. O motivo de estar esse furacão todo, esse reboliço todo, essa prova toda, é porque você largou a ferramenta. Antônio, quando é que eu larguei a ferramenta? Quando você disse, 3 dias na semana é muito, eu vou só no domingo. Hoje não é o meu dia, hoje não é a minha oportunidade, eu não vou. Foi aí que nós largamos a ferramenta. Quando deixamos de fazer, não só para ser visto, quando deixamos de fazer, porque não era a nossa vez de fazer. Deixamos a ferramenta, quando em meio à crise dizemos, não vou mais, porque estou em crise. Foi aí que nós deixamos a ferramenta e a espada de lado. Deixamos a ferramenta quando encontramos pretexto na prova para dizer não vou mais. Quando encontramos pretexto no vento para dizer não consigo. Quando encontramos pretexto no vento para dizer não vou mais. Foi aí que nós deixamos a ferramenta e a espada de lado. Mas Deus trouxe uma palavra, e a palavra é bem simples: pegue a ferramenta de novo, pegue a espada de novo, e volta a atentar os teus ouvidos de novo. Por quê? Porque o som da trombeta, irmãos, era só lá no tempo de Neemias, e se ela tocasse, era para guerrear, era para lutar, era para travar batalha. Mas para nós aqui, nós não estamos esperando um toque da trombeta da terra, nós não estamos esperando um som de guerra na terra. O nosso toque da trombeta, os nossos ouvidos estão atentos para o som de uma trombeta celestial. E a palavra é: quem tiver ferramenta na mão, quem tiver espada na outra e ouvido atento, vai ouvir o som da última trombeta. Não entendeu? A proposta não vai ser de guerra, a proposta vai ser para subir. A proposta não vai ser de guerra, a proposta vai ser para subir para o céu. Glória! É por isso que devemos pegar novamente a ferramenta na mão, a espada na outra, e estar com o ouvido atento. É por isso que nós precisamos romper o nível novamente e voltar a orar como orávamos, porque o toque da trombeta não vai ser para tratar de uma guerra, mas vai ser para tratar de uma recolhida, de um arrebatamento, de uma tirada com força do céu, dizendo: guerreou, permaneceu, perseverou, esteve com a mão no arado, estava com a ferramenta na quinta, estava com a ferramenta na terça, estava com a ferramenta no domingo, não desistiu, entendeu que a obra é grande, entendeu que o projeto é grande, mesmo estando em oculto, entendeu que precisava orar e tirar os entulhos. Venham benditos do meu Pai, há moradas preparadas para vocês. Se coloca sobre os teus pés. Terminei. Aleluia. Eu sei que as horas se foram, mas o grupo de louvor vem só para fazer uma oração, entrega a oportunidade. O grupo de louvor vem só para fazer aquele fundo, só aquele fundo, só aquele fundo. Deus está dizendo nessa noite, eu termino a minha oportunidade dizendo: volta a pegar aquilo que você deixou por causa da crise, volta a pegar aquilo que você largou por causa do vento,
Volta a orar como você orava, porque nós não estamos esperando um toque da trombeta na terra, nós estamos esperando um toque da trombeta do céu. Eu termino dizendo e pedindo perdão pelo horário. Eu sei que você vai trabalhar amanhã, mas está escrito que o noivo tardou em vir. Está escrito que o noivo tardou em vir, e aquelas que tinham azeite, mas não tinham azeite reserva, percebeu que o azeite da lamparina ia se acabando, e viu que não tinha azeite reserva na botija. O noivo tardou em vir, e elas entenderam que precisava ter azeite reserva. A pergunta que eu faço é: se o noivo tardar em vir, será que ele te perde ou ele te encontra nas portas celestiais? Eu tenho uma pergunta para você: se o noivo tardar em vir, será que ele vai te encontrar com ferramenta na mão e espada na outra, ou vai te encontrar ferido na guerra por não ter vigiado, ferido na guerra por não estar em vigilância, ferido na guerra por não estar em oração? Eu trago uma oração e encerro a minha oportunidade pedindo ao Deus dos céus: concede-nos graça, Senhor, concede-nos força, Senhor, concede-nos virtude, Senhor, para que as nossas mãos esteja como Sama, esteja como Eliasabe, que esteja afirmada a ponto de causar cãibra e alguém dizer: você não larga essa espada, você não larga essa ferramenta por nada. Eu não largo, porque eu sei que o Deus que vai me chamar, a qualquer momento a trombeta vai soar, a ferramenta vai ficar, mas eu vou subir, mas eu vou subir, mas eu vou subir. Recebe azeite reserva de Deus nessa noite, recebe azeite reserva nessa noite. Deus não vai te perder para o processo, recebe graça. Deus não vai te perder para a crise, recebe graça. Permaneça com espada na mão, ferramenta na outra, e ouvido atento à voz do Todo-Poderoso. Deus poderoso, Tu és fiel, Senhor. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho as tuas promessas, acredito, vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena acreditar, vai valer a pena esperar, vai valer a pena. Oh, glória! Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Profetiza isso na sua vida. Viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. Não temeremos o ataque de Sanbalate, de Tobias, de Gesem. Ele é poderoso para te fazer triunfar, Ele é poderoso para realizar por completo. Glória, sim Deus, glória, aleluia. Ele é poderoso para te fazer viver obras por completo. Ele é poderoso para te fazer viver obras por completo. Mas eu tenho uma pergunta para você nessa noite: está disposto a viver essa obra? O Senhor te faz um convite. A você que nunca levantou a mão para aceitar a Jesus como suficiente Salvador da sua vida,
como aquele que, como um empreiteiro da obra, essa oportunidade de você dar o primeiro passo e Deus cuidar do resto. Você que quer aceitar a Jesus, faz assim com a sua mão. Nós queremos orar por você. Queremos pedir que Deus faça e ajude você a realizar um projeto grande. Você que quer aceitar a Jesus, faz assim com as suas mãos. Faz assim com as suas mãos. O irmão quer aceitar? Glória, a moça que vem aqui na frente, por favor. Nós queremos orar por você como casa. Nós queremos orar por vocês como família. Oh glória, aleluia. Tem mais alguém, irmãos, que queira aceitar a Jesus? Aceitar esse dono de obra? Aceitar, tem alguém que, Antônio, eu iniciei, eu comecei, mas a guerra foi tão grande que eu parei. Tem um lugar para você também. A casa de Deus não descarta aqueles que pararam. O mundo descarta, mas Deus tem poder para fazer de novo. Você que se distanciou, que se afastou, a oportunidade é para você agora. Antônio, eu me afastei. Pregador, eu me distanciei. Eu até guerrei, mas me afastei. Voltei para onde não deveria ter saído. Voltei para onde não deveria ter ido. O Senhor está dizendo: vem, faz assim com a sua mão. Você que quer voltar para a presença do Senhor, glória, 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 glória. Quem olhou para Neemias, talvez disse para ele: você é louco, você é maluco, vai viver um próximo nível em Jerusalém. Eu não falei dessa parte, mesmo ocupando todo o tempo, perdão de novo. Mas Neemias era copeiro do rei. Neemias se assentava, Pamela, junto com o rei. Quem em seu entendimento, racionalidade, trocaria um lugar de paz para viver um incerto em Jerusalém? E a verdade